O Brasil é uma encruzilhada literária. Nos últimos 4 anos, mais de 6 milhões de pessoas deixaram de lado os livros. Esse não é apenas um número estatístico, é um reflexo de uma mudança cultural profunda, um afastamento que impacta a nossa capacidade de imaginar, criticar e de entender o mundo ao nosso redor. Mas o que está por trás desse fenômeno? E o mais importante, né? Como podemos reverter esse quadro? Sejam bem-vindos ao Plin Talks. Hoje vamos mergulhar em um dos debates mais urgentes para o futuro da educação e da cultura no nosso país, a reconquista de leitores. No centro dessa discussão está o 15º Encontro Escola Sesc de Bibliotecas Escolares, que aconteceu no Rio de Janeiro, no último dia 23 de outubro, reunindo especialistas, educadores e jovens para traçar estratégias contra a crise da leitura. E para conversarmos, né, sobre todo esse cenário, recebemos aqui no Plin duas vozes fundamentais para essa conversa. Primeiro, Zoara, que é a socióloga e coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É ela quem detém os dados, tendências e o raio-x do comportamento do leitor brasileiro. Com uma carreira dedicada a desvendar os hábitos de leitura no país, Zoara é a pessoa ideal para entendermos a dimensão do desafio que temos pela frente. E, junto comigo e com ela, temos a Ana Caroline, que é bibliotecária escolar formada pela Unirio, com especialização em gestão do conhecimento e projetos sociais, autor na promoção do acesso à informação, incentivo à leitura e desenvolvimento de iniciativas que fortalecem o papel da biblioteca como espaço de transformação social. E juntas elas nos ajudarão a entender os motivos da queda no interesse pela leitura, o papel vital das bibliotecas escolares como espaços de reconexão e, claro, quais caminhos podemos seguir para reacender nos jovens, em todos nós, todas as idades, o prazer em ler. É uma conversa necessária que começa agora. Bom, sejam muito bem-vindas. Obrigado por estarem aqui no Plin Talks. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui para essa conversa mobilizadora. Exato, que bom. E aí, Ana, tudo bem também? É um prazer estar aqui com vocês. E toda vez que eu sou chamada para conversar sobre leitura, sobre o meu fazer, meu coração fica sempre muito quentinho. Então, obrigada pelo convite e estar aqui com a Zoara fica quentinho em dobro. Obrigada pelo convite. Que bom. Que bom, teremos uma conversa bem legal aqui. E até para contextualizar nossos ouvintes, boa parte deles são escritores, né? Escritores, autores independentes. E um autor, um escritor, não sobrevive naturalmente sem o outro lado, que são os leitores, né? E os espaços também, né, para divulgação literária. Então, acho que vai ser um papo super complementar ao que nós já temos aqui, né, do nosso universo de escrita, de autopublicação, de editoras e tudo mais. E bom, como eu falei aqui na introdução, tivemos a 15ª edição no último dia 23. Então, antes de entrarmos, né, nesse raio-x, no diagnóstico da leitura em si, né, e as possíveis soluções, eu queria saber como que foi o evento. Foi bom? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Eu, como curadora, organizadora, né, e público, né, porque eu fui tudo nesse... Eu e meu parceiro José Maria e os nossos estagiários, né, foi muito bom, deu tudo certo. Foi um evento que todo mundo, assim, saiu elogiando, né, e deu tudo certo. Foi ótimo. Agradeço a Zoara, né, por ter sido a palestrante que começou o evento, que deu o pontapé inicial, e a Zoara serviu de exemplo aí, foi citada em outras mesas, em outras palestras, foi sucesso. Ano que vem a gente te chama, viu, Juliana? E bom. Olha que eu costumo ter uma memória boa aqui com o podcast, né, de todos os episódios, convidados, eu vou lembrar, tá? Pode cobrar, que você vai estar lá na fileira. Que bom, agradeço. E Zoara, como que foi sua participação no evento? Eu curti muito. Eu não conhecia o espaço é super agradável, né? Muito bacana. Eu tirei um monte de fotos, mandei para o povo. Mas a biblioteca, né? Ela é muito acolhedora e acho que até o espaço físico dela, o desenho dela, né? É muito interessante, né? Você ter ali no meio um auditório onde as pessoas estão ali trazendo seus pensamentos, suas ideias, seus conflitos. Então, achei muito interessante. O desenho e estar ali, para mim, foi
Foi muito importante, até por conta das contribuições, né? Começou com o Vicente, que foi lá o apresentador, que me pegou lá no canto e colocando questões que eu fiquei com elas até ontem, estava falando sobre isso, né? Porque eu acho que toda vez que você participa desses encontros, né? Eu acho que você sai, além de fortalecido, acho que você sai com muitas questões, principalmente hoje, né, com tantas transformações que a gente está vendo, né, no mundo da leitura, o impacto da tecnologia, né? Então, são tantas as dúvidas e a necessidade da gente estar revendo o tempo todo, né, até os nossos conceitos, né? Eu acho que esses encontros são importantes nisso, né, para a gente conseguir tá fortalecendo algumas ideias, mas ao mesmo tempo trazendo as inquietações, que eu acho que é isso que nos faz caminhar e olhar para esse futuro tão desafiador, né? Então foi muito bom, né? E parabéns pela organização, estava tudo ótimo, desde as comidinhas até, assim, tudo perfeito, encaixadinho, muito legal. Agradeço muito, viu? Para mim foi ótimo ter participado. Que legal. Eu recebi aqui, né, da assessoria toda a programação do evento e realmente foi assim, o dia inteiro, né, começando desde manhãzinha até o final da tarde, com, né, várias palestras, várias intervenções. Então, certamente foi um evento bem legal e uma correria, né, Ana, de organização, mas que bom que deu certo. E teve, esse ano o evento teve como tema leitura em risco e as estratégias para reconquistar leitores no Brasil. E, Zoara, tem um dado muito importante aqui, queria até que você me corrigisse caso eu fale errado, porque, né, você que está à frente do relatório, né, Retratos da Leitura no Brasil, é um relatório que eu baixei assim que foi lançado no final do ano passado, eu já li ele várias vezes, vários dados, já trabalhei, e até alguns vídeos que eu fiz, alguns textos, e eu acho que foi pela primeira vez, né, nesse sexto relatório, que apareceu o número de mais não leitores do que de leitores. Salvo engano, 53 para 47 a proporção. Isso. Então, e é um primeiro dado que assusta, né? A gente tem essa inversão. Fala um pouco para a gente sobre esse impacto inicial, assim, dos resultados, né? Até chegar a um ponto de ser a temática principal e a principal, né, preocupação ali do evento. Realmente impactou, né? Essa inversão. Não que mais de 50% ou 52%, que foi da quinta edição, fosse um bom resultado, mas inverter realmente criou muito barulho, acho que muita gente falou sobre isso, que é muito bom, mas isso amplia o desafio, né, em nossas preocupações. E até eu fiz essa análise lá no seminário sobre como é que isso está distribuído em todos os segmentos da pesquisa, né? Então, é um dado que a gente está num retrato, né? Mas para onde você foca, você vê coisas que nos abalam, né? Porque é redução do percentual de crianças, né? Na faixa dos 5 aos 10 anos, a gente teve uma queda de 9 pontos percentuais. É muito preocupante, né? Porque é o momento da formação da leitora, do despertar do gosto, do interesse pela leitura, né? E é a primeira vez, a gente falou, né? É a primeira vez que tem mais não leitores do que leitores, mas é a primeira vez também que a gente tem queda nessa faixa etária. Né? Na edição passada foi a única faixa onde a gente teve uma elevação. Né? E é interessante que é a faixa etária que hoje está dos 11 aos 13 e que se manteve, foi a única faixa onde a gente não teve redução. Você verifica como é importante isso, né? No momento em que você tem, né, uma população que está lendo mais, isso se mantém. Né? A gente viu esse movimento da quinta para a sexta eleição, da quinta para a sexta edição. E a gente verifica quedas naquela população que era mais leitora. Né? Então, você vê nível superior, nível médio, pessoal de maior renda. Né? Então, o impacto foi grande, né? Não só
por a inversão na posição dos não leitores. E uma outra coisa que eu acho que preocupou bastante, e isso também saiu muito, né, em todas as manchetes, é ter perdido quase 7 milhões, foram 6,5 milhões de leitores, menos do que da edição passada. E se você olhar a edição de 2015, dá mais de 11 milhões. Quer dizer, a gente está perdendo mais de 1 milhão de leitores por ano, né? Então, realmente, eu acho que isso contribuiu para uma ampla divulgação da pesquisa com essa preocupação. E como vocês colocaram, o risco, né? Eu acho que muito se trabalhou, se analisou esse resultado pensando no que isso pode impactar, né? Quando você tem mais da metade da população não leitora, o que isso significa? Né? Quando você olha para as questões sociais, políticas, econômicas, né? O que isso significa no nosso cenário econômico e social. Né? Interessante. E o relatório é a cada 5 anos, né? Então a gente percebe a cada 4 anos. Então a gente percebe saltos assim, né, de números. E é legal porque em vários gráficos, né, em vários dados ali, vários capítulos do relatório, a gente tem desde o primeiro até o último, né? E a gente vê muito uma mudança de comportamento no seguinte sentido, né? No primeiro relatório a gente não tinha, por exemplo, a competição ali de um exemplo, o que eu vou fazer no meu tempo livre, né? A gente não tinha no primeiro, no segundo relatório, redes sociais, podcast, outras mídias, né? E a gente vê o digital, né, abraçando bastante o tempo que a pessoa ocupa, seja no tempo livre ou para estudos, enfim. Quais são, né, na visão, né, de vocês, assim, o principal motivo, ou quais são os motivos? Sei que é uma equação bem complexa de dizer, dessa mudança comportamental de que os livros estão sendo deixados de lado. Você citou, né, Zoara, ali na formação da criança, muito preocupante, porque é o que vai levar para a vida ali, mas na fase adulta também. Eu penso muito na tecnologia, na disputa de espaço com televisão, com celular, com outras mídias. O que mais a gente pode ter de conclusão quanto a isso? Pois é, a gente teve, desde 2015 que a gente avalia, né, o digital, tanto livros digitais como isso que você falou, que é o tempo das pessoas, né, nas telas. Né? E realmente a gente teve cerca de 40% de elevação nas leituras em internet e queda, aliás, se você citou televisão, a gente tem uma queda na televisão, né? O que isso... É difícil a gente explicar o que motiva isso, né? Eu acho que está aí, né? Quer dizer, eu acho que a tela atrai muito primeiro pela facilidade de acesso e depois por essa constante atualização de informações, de imagens, e isso é uma vantagem e, ao mesmo tempo, é um problema, né? Porque você acaba criando um vício por conta dessa necessidade de estar o tempo todo buscando novas informações, você está o tempo todo dentro de um grupo, pensando no pertencimento àquele que pensa como você ou que defende as mesmas ideias. Então, realmente, eu acho que esse cenário, né, ele impacta no comportamento social e cultural das pessoas, né? Agora, a questão da tela, né, quer dizer, você tem aí grandes polêmicas, né? Tanto aqueles que defendem, não, nunca se leu tanto, né? Eu escuto muito falarem isso. Tá, tudo bem, não está lendo o livro, mas está lendo na internet. Né? Aí, quer dizer, eu acho que tem diferentes formas também da gente analisar isso, né? Primeiro, que se você pega estudos de neurocientistas, né, você verifica que eles têm trazido preocupações em relação a isso. Eles usam um termo até que eu acho assim forte, que é o cérebro podre, né? Porque como as telas, né, a leitura nas telas, elas comprometem até o desenvolvimento cognitivo, como memória, como construção de conhecimento, né, emocional, né? A gente fala de ansiedade, hiperatividade das crianças, né? E nos relacionamentos humanos, quer dizer, que as pessoas cada vez mais estão solitárias em frente às telas e limitando os seus encontros, né?
Mas fora isso, né, quer dizer, eu acho que além dessas questões aí mais de cognitivas e emocionais, eu acho que uma outra questão importante é a possibilidade que o livro traz, né, tanto no acesso a conhecimento, se a gente pensar no livro como uma porta para a aprendizagem, né, e uma porta meio protagonista, que você pode pesquisar, você pode aprofundar seus conhecimentos, como quando se olha para a ficção, para a literatura, né? Quer dizer, eu acho que a gente sabe que a literatura ela contribui para uma ampliação da sua visão de mundo, mas não só isso, né? Mas para uma formação de uma visão mais crítica em relação ao mundo, né? Então, tanto você amplia a questões culturais e, e, e de amplitude mesmo de outros lugares, de outras culturas, mais uma amplitude do seu próprio olhar para esse mundo, né? Tanto na questão de diversidade e um dado que eu acho super importante da literatura é o despertar da empatia, né? Então, quer dizer, a gente fala muito de visão de mundo, de crítica, mas a empatia, hoje, a gente tem sentido como falta, né, esse olhar para o outro, essa compreensão das diferenças, né, essa possibilidade de você estar lidando, né, com a dor, com a ausência, com um pensamento diferente do seu. Então, eu acho que o fato de você não estar lendo, em especial a literatura, eu acho que de fato nos transforma em um cidadão menor nesse sentido, de compreensão e de participação nesse mundo, né? De compreensão da tua realidade e da realidade do outro. Então eu acho super preocupante, né? Então, voltando àquela coisa, mas nunca se leu tanto, né? Na própria pesquisa, a gente, além de verificar, né, o que você faz no teu tempo livre, no teu tempo de lazer, como você lembrou, e aí a gente olha na faixa etária a partir dos 14 anos, é mais de 90% quem fica na internet no seu tempo de lazer, né? A gente, além disso, de olhar, né, o que você faz no seu tempo, a gente pergunta o que você lê na internet, né? Porque até para verificar confirmar essa fala ou analisar essa fala, nunca se leu tanto. E é interessante você comparar leitores e não leitores, né? Porque aqueles que são leitores, você está olhando notícias, jornal, informação, né? E até o acesso ao livro é menor do que está nas redes sociais, mas chega em 30 e poucos por cento. Quando você olha o não leitor, né, aí sim, ele está só nas redes sociais, ele está fazendo compras, ele não está baixando conteúdos, né, de informação, de jornais. Então, quando a gente faz essa questão, né, o que você está lendo na tela, é muito importante saber quem é que está em frente à tela e a tua capacidade de busca nessa tela e o que te interessa nessa tela. Eu acho que também a gente tem isso. E para isso, você tem que ter desenvolvido essa capacidade de leitura, de pesquisa, de crítica para fazer essa escolha, né? A gente tem visto aí, falado tanto das fake news. Então, como é que isso bate naquele que é leitor e um leitor crítico, com essa outra visão de mundo que a gente falou, e naquele que não é leitor e que não tem essa capacidade de avaliar, de criticar aquilo que ele recebe como informação, né? Ou como desinformação, né? Então, eu acho que a gente está, quando a gente fala, bom, e daí? Ler para quê? Ou ler livros para quê? Né? É interessante, Eu. pode falar, né? Desculpa, te cortei. Não, pode falar. Não, em relação às telas, a gente que fica ali no balcão de atendimento também, né, no serviço de referência ali na biblioteca, aí recentemente teve o boom do Metamorfose, do Kafka. Um monte de gente indo procurar, um monte de adolescente lá, o atendimento é de ensino médio, né, só para explicar para o Juliano. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E não é um livro tradicional para adolescente, né? E bem difícil. Aí à tarde veio mais um procurando o livro. Aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Algum professor? Não, é no TikTok. Aí eu falei, agora eu entendi. Ai, vocês estão lendo porque alguém indicou no TikTok? Não sei quem. Aí eles vão explicando, né? E tem isso, né? A questão das redes, a questão do streaming, né? Onde o algoritmo sugere, de acordo com o seu perfil.
E também cai no perigo de sugerir só coisas que talvez seja o seu perfil. Não. Por exemplo, os meus streamings só me sugerem filmes de crime, de ação. Que aí quer dizer que nunca mais eu vou assistir comédia, por exemplo, né? Então, é um perigo, porque aí só vai me sugerir uma coisa e não outra, né? E aí o TikTok, ou talvez outra ferramenta, né, vai também fazer esse tipo de coisa? Eu não sei, porque eu não sou uma grande pesquisadora nesse tipo de ferramenta. E aí o jovem, ou o leitor, de uma forma geral, perde aquela característica da serendipidade, né? Quando você entra numa livraria e o livro te escolhe, né? Você vai procurar uma coisa, acaba achando outra, e aí você acaba levando duas, né? E a mesma coisa numa biblioteca. Você vai querendo Machado e pega Carla Madeira. Ótimo, leva um cânone, leva uma literatura contemporânea e ótimo, tá se embebedando de duas literaturas. E aí perde isso, porque o TikTok te ofereceu uma coisa, não necessariamente era a coisa que você estava precisando ler naquele momento, ou que a sua inteligência intelectual ou a sua capacidade leitora você vai conseguir interpretar naquela fase da sua vida e você vai começar a ler. Aí depois de falar, nossa, como é chato ler. Claro, você não entendeu porque não está naquele momento da sua leitura, né? E aí tem esse boom do TikTok, não fazendo nenhuma crítica aos meus colegas booktokers, youtubers, em relação, que eu acho que vale a pena sim, porque tem muito jovem que está lendo por conta dessas pessoas que estão investindo tempo, esforço para produzir esses conteúdos, mas também tem essa questão de só ler o que estão me indicando na internet. E o mediador e o bibliotecário que está ali também para indicar, olha, não lê Kafka agora, não, você já leu. O que você está lendo de literatura contemporânea? Ai, nada, eu não gosto de literatura brasileira. Mas por que você não gosta? Talvez você não goste porque você nunca leu. Então vamos começar, né, lendo uma literatura brasileira antes, para depois você ir para um outro nível de literatura, no sentido de dificuldade, né, de escrita, de texto. E isso é uma questão que a gente tem vivido lá na biblioteca. De vez em quando vem um aluno de primeira série querendo ler uns livros muito rebuscados, e a gente fala, ué, de onde veio isso? Agora a gente vai ver, é de uma indicação de internet, e assim, é aquela coisa, né, Zoara, não sei se você concorda comigo, ou se o Janiano concorda comigo, assim, tá tão difícil fazer o jovem ler, se ele tá lendo, vai ler, vai. Aí eu só faço assim, vai. Tem para emprestar? Vai ler. Aí eu sempre falo, se não gostar, a gente troca, eu te indico outro, eu tento sempre uma orientação mais profissional, né? Assim, exatamente, mesmo. Porque já é muito difícil, né, captar o jovem, é difícil brigar, né, brigar com as redes, competir, porque o mundo está cheio de interferência o tempo todo, das redes sociais, a música, lendo com música no ouvido, toda aquela coisa. Então, se o menino vai entrar procurando uma literatura mais robusta, ele está vendo porque o TikTok famoso que ele gosta tá sugerindo, então deixa ler. Se ele no meio do caminho não gostar da leitura, ele devolve e depois ele pega outro livro para ler. Esse é o caminho. Mas imaginando... cada dia foram 5 meninos pedindo Metamorfose. Eu falei, sabe quando vou... Aí fica assim, bacana. Aí outro, 2. Gente, mas o que tá acontecendo? Porque geralmente quando muitos vão pegar, é porque tá tendo clube de livro, né? Que lá na escola tem, algum professor sugeriu, mas nesse caso não, a sugestão foi da internet. Acho que tem um problema também, né? Acho que tem um problema anterior, Ana, que as redes sociais, você pega o TikTok, o Instagram, talvez são as maiores, até o YouTube, elas têm várias limitações, restrições para menor de idade, né? Então, às vezes nem era para estar lá. Então, de fato, o conteúdo que vai consumir, apesar que tem muito conteúdo infantil mesmo, né?
Mas, às vezes, aquele youtuber, né, aquele tiktoker, não fez o conteúdo para uma criança, né? Mas a criança acaba assistindo, né? Então, é um outro problema que eu acho que é até anterior, né? Que é o acesso, como acessar a internet, né? Mas já que chegou num ponto de estar buscando o livro, acho que é uma barreira vencida, né? Eu acho que é lapidar, né, esse tipo de busca, né? Exatamente, eu acho, porque eu digo que a gente tem muitos Brasis, né? Então, quando a gente olha para esse que está buscando o livro, mesmo que seja Metamorfose, né, é isso, ele está buscando um livro e está nesse ambiente, né? Aliás, tem uma autora do livro, que é Ana Etal, que ela está fazendo uma pesquisa e que ela verificou que existe, que a gente está vendo também, uma competição em alguns grupos, né, pela leitura, entre aspas, de livros. Então, eles dizem, não, eu li tantos de tal autor, eu li, e até trazem dados, mas o que está acontecendo? Esses influenciadores, eles apresentam a resenha dos livros, e eles pegam essa resenha, e com base nessa resenha, eles dizem que são leitores daquele autor, daquele livro, então tem uma competição aí, né, mas que não necessariamente eles realmente foram fizeram a leitura desse livro, né? Mas com todas essas, né, essas malandragens, vamos dizer assim, né? Mas eles estão no ambiente da leitura e do livro. Eu acho que isso é bom, né? A gente precisa pensar em como você falou, né? Como está orientando melhor isso, como está mediando, né? Para que a gente consiga oferecer um repertório que seja mais estimulante, mais interessante, né? E para a gente construir esse leitor crítico, esse leitor para sempre, não por conta desse ambiente, desse pertencimento, né? Porque isso é muito forte. Sim, porque mesmo assim, se eu sigo um BookTok, um youtuber, e digamos, geralmente esses colegas, eles são vinculados a algumas editoras, né? Exato. Essa é outra questão. E aí, então, quer dizer que eu só vou ler livro indicado por aquele colega que é patrocinado pela editora X. Então, dentro do meu hall, vou ler livros daquela editora indicada. Editora daquele. E aí, ou ele é seguidor de um determinado autor que é um influenciador, né? Porque aí a gente... Exatamente, aí não é um algoritmo, mas é direcionado. Ele é leitor ou ele é seguidor, né? Porque, no fim, você está vendo aí seguidores e não... É um algoritmo mecânico, né? Agora, eu acho que a maior preocupação é quem está fora desse mundo. Quer dizer, isso que eu ia falar agora. Esse ambiente está trazendo alguns desafios. Mas e quem está fora desse ambiente? Né? Quem não tem acesso, nem a isso, né? Que você está inserido, às vezes. Eles estão invisíveis, você não sabe o que eles estão fazendo. Provavelmente não estão lendo nenhum desses livros, né? Que é muito mais grave, né? Porque se você ler só o livro só de um autor, ou só que uma pessoa indica, pelo menos já está ali inserido, já está lendo, né? Eu acho que assim... De repente ele encontrou um caminho, né? Mas quem está fora? Né? Quem nem sabe o que é um influenciador digital ou um booktalk, quem não tem nem tem luz, dimensão, nem né? tem luz, nem iluminação. Ele está no bet da vida lá do jogo, ele está em outros, né, em outros grupos e em outros ambientes, né? Então é isso que me preocupa mais, né? Dentro desses 53% de não leitores, né, você tem os que não compreendem o que lê, e você tem aqueles que dizem que não gostam de ler, que não querem ler, que não têm paciência para ler. Entre os leitores de literatura, você tem 22% que seguem influenciadores, né, que são esses que estão movimentando aí, né? Agora, você tem aqueles que dizem que foram influenciados por filmes, você tem gente que foi influenciada por música, e, em segundo lugar, professores. Apesar da gente ter só 22% da população brasileira que é leitora de literatura, 22%, 20%, né, foram influenciados pelo professor. Bom, isso aí dá 4% da população brasileira. Você vai fazendo essas contas, mas eu acho que o nosso grande desafio é pensar nesses que estão fora desses ambientes, né? Como trazer eles, né? Como trazer? A gente viu que as crianças, essa garotada dos 5 aos 10, eles não vão ser leitores. Né? E reverter lá na frente é muito mais difícil. Eles perderam o principal momento desse encantamento, desse despertar. Né? Que a família tem um papel super importante, né?
E acho que eu apresentei isso lá no encontro. 43% das crianças, nesse tal tempo livre, estão nos videogames, nos jogos. Né? Quer dizer, além dele não estar lendo livros, ele está ali exercitando competição, né? Eliminar quem te incomoda. Olha os valores que a gente está passando para essa garotada que fica o dia inteiro, que usa todo o seu tempo de lazer num videogame. Que nós estamos... Não há equilíbrio, né? Não há equilíbrio, né? E assim, e às vezes quem está nesse uso está assim várias e várias horas, né? Muito além do que só para relaxar e tal. Eu tô ocupando parte não só que poderia estar lendo, mas fazer uma atividade física mesmo, tá descansando, seus amiguinhos, né? Trabalhando as relações, né? Com outras crianças. Então, eu acho que além de você estar criando valores complicados, você está, mais uma vez, voltando à questão emocional e cognitiva, né? Você está aí trabalhando. Essas crianças, eu nunca vi tanta criança em psicopedagogo, com hiperatividade, com ansiedade, tomando remédio, né? Por quê? Né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito preocupante, né? Quando a gente fala no aumento da violência, né, em todas as áreas, eu acho que isso tem a ver com um não despertar da empatia, né? E com esses valores de competição, quer dizer, eu elimino aquele que eu não gosto, né? Eu traio aquele que não pensa como eu penso, né? Essa polarização de uns contra os outros, né? Esse ambiente, eu acho que ele acaba sendo fortalecido pela ausência da literatura e da leitura que trabalha, né, essa visão de mundo, empatia, relação com o outro. Né? Então, a gente fala muito da questão da crítica, mas eu tenho pensado muito se a violência, né, se esse aumento da violência não tem a ver também com essa ausência do mundo da leitura, né? Eu acho que é parte de uma violência, né? Você até falou mais cedo, né, Zoara? Questão de fake news, né? Então, o compartilhamento de informações falsas, assim, nem para gerar o questionamento se aquilo que eu estou compartilhando é real ou não, né? Então, às vezes tudo parte de uma fagulha, né? De um tema, de uma notícia, de uma discussãozinha, que a gente não tem, né, capacidade de contra-argumentar uma informação que chega, né? Acho que falta esse senso crítico, né? E a fake news, em geral, ela vem revestida de muita desconstrução de pessoas, de informações, de relações, né? Então, ela muitos termos pejorativos, muita coisa de cancelamento, então está muito, né? Mas enfim, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é o que fazer. Tem uma resposta prática para isso, o que fazer? Assim, algumas ideias, assim? Então, eu fico pensando, voltando à questão dos influenciadores, dos booktokers, o que atrai? Eu acho que é a questão do pertencimento e do compartilhamento, né? Talvez essa possa ser a ferramenta ou a estratégia para a gente cativar essa garotada, né? Então, eu acho que o que falta é formar mediadores, professores que percebam, né, o poder que tem você estar criando espaços, momentos, seja na biblioteca, na sala de aula, aonde essa garotada possa estar compartilhando suas experiências. O que leu, o que não leu, o que gostou, o que não gostou, reconstruindo histórias. Eu acho que a gente reproduz num ambiente presencial aquilo que atrai no ambiente virtual. Sim. Né? Eu acho que as pessoas estão precisando muito primeiro desse pertencimento. Eu estou nesse grupo, né? Eu trago informações e sou reconhecido por conta de eu pensar igual, ou de eu estar fazendo alguma coisa que me legitima, né? Mas, enfim, acho que a gente tem que trazer, né, vamos dizer, o que mobiliza essa garotada para o espaço, não só presencial, né? Eu acho que investir mais nos clubes de leitura, mas, a Ana falou, né, tirando editoras, tirando a questão do consumo que acaba investindo, né, percebeu que isso é muito poderoso e está investindo nisso. Eu acho que a gente tem que perceber que isso é muito poderoso e trazer para outros ambientes, sejam digitais ou presenciais, mas usar essa mesma
esse mesmo segredo, vamos dizer assim, que o pessoal já descobriu que funciona. E eu tenho a sensação de que, para essa garotada, vai ser muito mais gostoso você viver isso que eles vivem na tela, no presencial, né? Poder falar as mesmas coisas, discutir, criar imagens, né? Dramatizar aquilo. Né? Eu acho que pode ser Uhum. consertar, acho que um efeito colateral que a gente teve da pandemia, né? Então a gente está falando de adolescentes pré-adolescentes que passaram 3 anos ali em casa, aí muitas das vezes foram digitalizados ali pelos pais de forma precoce. Então, não sei, é uma especulação, mas pode ser uma forma de isso mesmo, um resgate, né? um resgate, né? Do antes da pandemia, né? Como é gostoso viver no presencial, né? Viver Sim. junto, né? Trocar, comer bolo, sei lá, qualquer coisa. E eventos, né? Claro que, né, a gente está falando aqui do 15º evento, né? Mas não é o caso, né? Esse evento do Sesc, mas acaba que existem outras formas, né, de eventos, de encontros, de leitura, lançamento de livros. Exato. Comunitárias, né? Que estão ali Sim. dentro desses espaços, né? E uma coisa que eu falei, eu pensei também é de trazer das bibliotecas comunitárias, trazer esses agentes, esses mediadores de leitura dessas bibliotecas, também oferecer uma formação para eles, né? Para que eles consigam não só ter um repertório de leitura que seja significativo para aquela comunidade, mas como trabalhar, né, essas leituras. Porque hoje também eu falo, bom, eu acho que as bibliotecas estão trabalhando a questão do acolhimento, de trazer os problemas da comunidade para dentro, mas eu acho que isso é fundamental, né? Vamos trazer, vamos abraçar, mas eu acho que a gente não pode esquecer que isso tudo deveria estar permeado pela leitura e pelo livro, né? Sim. Porque senão vira um espaço da comunidade de trocas, parará, e a gente esquece o livro. É legal, né? Mas eu acho que precisa retomar a importância do livro nesses espaços do livro, da leitura ou da ficção, né? Para não ficar só um oba-oba de encontro daquela comunidade para falar dos seus problemas, das suas críticas, né? Porque eu acho que eu estou vendo muito isso, né? Quando se fala, não, vamos reinventar a biblioteca, vamos, né, repaginar a biblioteca, mas parece que, assim, como se você estivesse negando a biblioteca e tudo aquilo que ela representa e construindo uma outra coisa naquele espaço. Acho que o primeiro ponto é reocupar, né? É passar a ocupar o que já tem, né? Vamos trazer para dentro do espaço, né? Mas vamos trazer e promover esse encontro com o livro, né? Ou com a ficção, ou com a leitura, ou com o autor, né? Ou redescobrir autores ali. Eu acho que o que não pode é esquecer que ali é o mundo da palavra, do conhecimento, do protagonismo a partir da palavra. Eu acho que eu estou com um pouco de... Eu tenho ouvido umas coisas assim que eu falo, meu Deus, né? Então, daqui a pouco a gente não tem mais biblioteca e tem o espaço da comunidade, legal. Mas e o livro? E a leitura? Né? O que a gente faz muito lá, mas assim, é uma iniciativa nossa, né? Qualquer projeto, qualquer atividade que a gente faça na biblioteca e na escola, né, de uma forma geral, a gente dá protagonismo aos estudantes, sabe? Ah, tem que fazer uma ação na biblioteca, tem que montar uma exposição, tem que fazer alguma coisa. A gente sempre chama aluno para ajudar a gente a fazer, sabe? Porque a partir do momento que o aluno se sente protagonista, ele já dá valor, a carga de valor que se coloca naquela situação ali, já dá o pertencimento, né? Eu vim aqui vestida, não sei se dá para ver, a blusa de um projeto do Pingado. O Pingado. O Pingado ele foi apresentado lá de uma forma muito rápida, lá no evento. É o nosso projeto principal lá da biblioteca, né? Ele comemorou esse ano 3 anos de existência. É o nosso café literário. Toda quinta-feira de manhã acontece com os alunos do ensino médio regular, mas também acontece para os alunos da EJA, à noite. Então, tem quinta-feira que o dia amanhece com pingado e o dia fecha com pingado. Mas a ideia do início do projeto foi isso. Era o Zé Maria, que é o nosso coordenador de biblioteca, mais a professora de literatura, eles que idealizaram o projeto. E assim, os alunos, eles chegam antes das aulas começarem, né? Porque muitos chegam antes com medo de chegar atrasado à escola, né?
Então, eles ficavam ali rodeando a biblioteca e outros espaços da escola. E ficavam batendo a porta ali da biblioteca, pedindo para abrir logo a biblioteca, porque eles queriam entrar logo, né? E aí, gente, mas esses alunos ficam perturbando na porta da biblioteca, a gente tem que arrumar alguma coisa para fazer para ocupar essas cabeças, né, que ficam esperando a aula começar e ficam rodeando. Aí eles ficam rodeando a escola. E aí, no início, a proposta era essa: era meia dúzia de gato pingado, né? Que entrava à biblioteca e ficava ali à toa, esperando as aulas começarem. Aí a proposta começou assim: um café literário, aí em parceria com a nutrição da escola, né? A gente trouxe o café da manhã para dentro da biblioteca. A biblioteca é bem subversiva, a gente deixa comer dentro da biblioteca. Então, a gente sempre traz, né? Um bolo, um biscoitinho, um sanduichinho, né? E os alunos trazem, né, os seus textos que querem ler, e a gente tem um palquinho lá, a Zoara viu, e os alunos sobem ao palco e leem o que querem ler, né? E começou com 6 alunos, com 5 alunos, e ali eles ficavam lendo suas poesias, aí depois começaram a escrever os seus próprios textos, né? E isso vinha sempre rodeado de muito sentimento, né? Quando eles estavam tristes, eles traziam seus textos autorais sobre tristeza. Quando estavam apaixonados, já começavam a escrever. Aí começavam a se declarar um para o outro. E aí o Pingado começou, né? E aí esse ano a gente já comemorou o 3º ano do Pingado e por muito já temos produtos, né, promocionais, temos camiseta, temos bolsa, temos caneca, né? Porque Pingado tem que tomar na caneca, né? O café com leite, né? Em várias regiões. Aqui no Rio a gente chama de Pingado um café com leite mais escurinho, né? Que é o com mais, mais café, com mais né? café, né? É com mais café. Então, começou com meia dúzia de aluno. Hoje em dia, a gente bota toda quinta-feira, antes das aulas começarem, 40 alunos no mínimo. A gente abre formulário, a gente abre formulário no Forms e a gente, quando bate 40, a gente fecha o formulário. Mas já chegou a ter quase 70, porque os alunos batem a porta e a gente não consegue negar, né? A gente tem um coração meio eu e Zé Maria. A gente só fecha mesmo a biblioteca porque o café da manhã não ia dar para todo mundo, né? Senão ia faltar café da manhã. E aí é isso, tornou um sucesso. E assim, por que eu estou falando do projeto? Porque eu acho que se toda escola, né, ou toda comunidade, ou toda fizesse um pouquinho, né, um café literário. E assim, eu não estou falando de estrutura, não, gente, porque eu falo de um lugar muito confortável, que a nossa biblioteca é grande, a gente tem parceria com restaurante, a gente tem alunos engajados. Mas se começar numa biblioteca, numa escola bem pequenininha, com alunos que não estejam tão engajados assim, mas se plantar uma sementinha, sabe? Se tiver um professor, um bibliotecário engajado, dá para fazer. Eu acho que é só plantar uma semente, sabe? A gente começou esse ano, não, foi ano passado, com os alunos da EJA. Os alunos da EJA não tinham sido apresentados à poesia, à leitura, né? Ano passado, eu mesma que imprimo as próprias poesias para eles, porque eles não sabem ainda como pesquisar a poesia e tudo mais, e eu ainda continuo fazendo isso. Eu faço a curadoria das leituras que eles vão fazer no palco, sabe? A pegada é diferente do que os alunos do ensino médio regular fazem. Porque os alunos do ensino médio regular, eles trazem seus próprios textos, porque eles já têm um certo repertório que os alunos da EJA ainda não têm, estão em processo de construção. Então, a gente faz diferente. Para a EJA, a gente já imprime numa fonte maior, porque muitos já têm problema de vista. Então, é só saber fazer e identificar o público, quais são as dificuldades de determinado público. E aí, com o pessoal da EJA, já está se tornando já uma regularidade, sabe? E a gente faz, e toda vez que a gente faz, a gente se emociona, porque alguém traz um texto emocionante, algum texto sobre o momento que está se passando na vida, da mesma forma que os alunos do ensino médio fazem, sabe? Não é o leitor, é leitor, independente. A gente não fala assim, mãe, é tudo igual, só muda de idade. Leitor também.
Os alunos da EJA também levam textos tristes quando estão tristes, felizes quando estão felizes, igual no ensino médio, igual os adolescentes fazem. Só precisa da mobilização, só precisa de mobilização, de reservar um tempo, de vontade de fazer, sabe? E a biblioteca é grande, não tem biblioteca para fazer? Faz na salinha de leitura, sabe? Bota os puffs no chão, dá para fazer. Não tem livro para todo mundo, não tem texto para todo mundo. Imprime, divide a folha em 2, faz uma poesia menor que dê para dividir. Então, é vontade, é querer agradar. E assim, eu falo, toda vez a gente se emociona. Eu vivo chorando, todo pingado eu choro. Sabe? Eu acho que é bom, né? É bom para eles e é bom para quem está organizando, porque é um baita de um retorno. Mas você sabe, eu acho que você está falando uma coisa que eu acho que é fundamental. Não precisa inventar. Não. Assim, as pessoas ficam procurando teorias de como fazer, de quais. Gente, é ter vontade. Você falou a palavra que é a chave disso. Você tem que. É vontade, as coisas vão acontecendo e você vai descobrindo junto com quem está participando, qual é o caminho, o que interessa mais, o que atrai mais, né? Alguns potenciais, algumas pessoas ali que se revelam, né? Então, eu acho que é isso, é começar, dar um pontapé de qualquer jeito, né? E que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que o recado que vocês poderiam dar, né, tanto para as bibliotecas do SESC, mas para todas as bibliotecas, eu acho que é super importante compartilhar essas experiências. Né, porque às vezes as pessoas mistificam um pouco, elas ficam achando que ela tem que. Eu não tenho esse espaço. Eu não tenho. Sempre tem uma desculpa, né, para não fazer. Né? Eu não não posso, não deixam, né? E isso acaba te bloqueando. Não é isso, eu quero. Eu quero fazer o que eu tenho, né? Eu acho que é isso. E vai acontecer. Né? Esse ano a gente ia fazer um pingado nos jardins, né? Porque a gente já faz. Às vezes a gente se mobiliza, ao invés de fazer na escola, a gente faz no jardim, né? Aí no dia que a gente ia fazer no jardim, choveu. Pensou, vamos fazer aqui dentro mesmo? Se a chuva apertar, a gente vai para a quadra, vai para algum lugar coberto. Pois fomos, né? Pegamos o lanche que a gente tinha encomendado lá com o pessoal do restaurante e fomos para perto da quadra. E aí ficamos. Aí começou a chover. Aí os alunos começaram, né? Aí tava todo mundo lendo poesia, com a mão na cabeça, com um guarda-chuva. Foi super divertido, foi diferente. Quem não tem uma grama perto de, sabe, para fazer? Foi divertido, foi uma experiência diferente. Né? Foi caótico, mas foi diferente. Sabe? Mas você pode até pedir para escreverem sobre o caótico e sobre aquela. Aí teve uma aluna que caótica, do nada, como superar uma experiência caótica, pode ser um tema. Isso. Aí do nada a menina veio com um livro que o título do livro, agora eu não me recordo mais, era Água de não sei o quê. Aí ela vou ler um texto, aí pronto, todo mundo riu, foi divertido. E aí, é o que eu falo, é questão de parceria. E se não tem parceria, se no dia a gente não conseguir um cafezinho, um bolinho, a gente dá um jeito, a gente compra bala, a gente distribui bala. Não tem bala, faz seco mesmo, os alunos entendem. Os alunos entendem a gente, eles sabem que a gente faz por amor, eles compram nossos rolos lá, né? E sempre no final dá tudo certo. No final a gente faz um sorteio. Quando tem blusa para sortear, a gente sorteia. Quando não tem, a gente sorteia algum livro que a gente ganhou de alguma editora. Ou quando não, a gente sorteia um marcador de livro. E no final tá sempre todo mundo feliz, tá tudo certo. E o dia amanhece sempre mais feliz quando a gente começa as quintas-feiras com poesia. Sim. E é isso. Legal. Que bom. Ô, Ariana, terminar o episódio aqui, a conversa tá ótima. Mas a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas fiquei muito feliz que a gente foi muito além do evento, né? Que eu acho que, no fundo, a leitura é isso, né? Ela vai muito além né, de um dado, de uma pesquisa, é muito o real que a gente vê ali, né? Então tem um trabalho super importante, né, que a Zoara falou, do relatório, os debates, as discussões e como, né, que eram um dos principais pontos que eu queria entender, né, que a Ana também complementou bastante bem, né, que é como que a gente vira esse jogo, né? Que eu acho que é um ponto importante. A gente tem um diagnóstico e quais são as ações que a gente tem para virar isso e quem sabe no próximo relatório a gente ter números assim
mais animadores, né? O que não pode é ele paralisar. Continuar o trabalho. Claro, não temos o que fazer. Não, temos muito o que fazer. Basta ter vontade e voltando a falar, né, não tem segredos, né? Ninguém inventa a roda, é só querer. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas, né, para ampararem tudo isso, que é um grande guarda-chuva, porque em alguns lugares você tem que investir, porque a gente está falando de ambientes onde você tem como promover até o livro, né, para esse compartilhar de leituras. Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem um Brasil aí invisível, né, que não tem espaço nem para as pessoas se reunirem, né? Exato. Então, nem uma garagem, às vezes, disponível para uma reunião, né? Então, esse espaço que é muito mais, esse lugar, esse Brasil escondido, que ele é muito mais desafiador, né? Então, aí, se a gente não tiver por políticas públicas que sejam mais efetivas e que cheguem em todos esses lugares, né? Nós vamos, sim, melhorar, né? Esses vamos dizer, ter projetos exitosos, experiências exitosas, mas a gente vai continuar tendo né? brasileiros que fora desse ambiente da leitura né, e esse é o principal desafio que eu acho. A gente não pode se iludir, né? Eu acho fundamental incrementar, investir, mas a gente não pode esquecer desse outro Brasil, né? Às vezes é bom você deixar, eu não quero ver, né? Vamos deixar lá esse todo, precisa lembrar que tem algo aí escondido e que isso precisa mudar e que só vai mudar com políticas públicas, né? Exatamente. Ótimo. Bom. Ô, Juliano. Sim. Só para deixar uma informação, até depois, se você puder compartilhar com o seu público, né? Esse ano o SESC está já lançou e está divulgando, né, o marco referencial de leitura. Até a Zoara recebeu uma versão. Isso, é aquele, ele tá ali em cima ali da mesinha dela. Isso, que é uma publicação guia, né, de como o SESC está lidando com a questão de leitura, né, e pode servir como guia para as instituições, para as escolas e bibliotecas lidarem com os projetos, né, relacionados à leitura. Ano passado, o SESC publicou também, divulgou internamente e tem a versão digital também das bibliotecas escolares, que também é uma iniciativa aí, um documento norteador também. Temos o projeto Arte da Palavra, que divulga autores e artistas da palavra, né, que é fora desse eixo aí mercadológico, que é muito interessante, que roda aí o Brasil inteiro divulgando a palavra e a oralidade nacionalmente. E tem a revista Palavra também. Então, que todas as bibliotecas da rede SESC de biblioteca têm essas revistas, e então o SESC, como instituição, tem inúmeros projetos locais também, e acho que vale a pena divulgar aí para todas as regiões que têm as bibliotecas do SESC, vale a pena visitar e ser frequentador, fazer suas matrículas, porque tem sempre aí umas ações, umas movimentações aí que o pessoal do SESC aí está se agitando aí, tentando fazer a diferença aí de alguma forma, tá bom? Perfeito, Ana. Obrigado, ótimo você ter compartilhado isso, porque a gente começou falando, né, do evento, mas são várias e várias ações, iniciativas para o fomento, né, da leitura. Então, obrigado por ter compartilhado. E claro, quando o episódio ele for publicado, vou colocar os links, né, colocar mais informações para expandir, né, o conteúdo que a gente conversou aqui hoje. Então, muito obrigado. Obrigado pela participação. Me manda depois e aí é um prazer compartilhar tudo. Mando sim, é um prazer divulgar as nossas ações, porque é tudo feito com mãos de profissionais aí que eu gosto muito e admiro. Sim. Obrigado, Zoara, também. Adorei o papo e eu tenho certeza. A gente precisaria, talvez, de um outro evento para falar sobre todos os outros, os vários pontos, que é uma discussão que a gente de uma mesa, uma pizza e tá conversando. Exato, comer seria mais prazerosa ainda, com certeza. Bom, gente, mas adorei. Daqui. Adorei a conversa. Eu adoro o SESC, viu? Eu estou em Araraquara e meu ponto de fuga aqui, eu vou para o SESC. Sim. Realmente é um ambiente que te acolhe e assim, sempre você tem informação, coisas acontecendo que
que alimentam, né, a tua alma, eu diria. É muito bacana. Que bom, gente. Então, novamente, muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês e conversar com vocês. E até a próxima. Um abraço. Mas estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.